Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, meu Senhor, para Te louvar e bendizer o Teu nome, para suplicar pela igreja, para publicar os Teus atos poderosos, ó Deus, para trazer a Tua palavra, Senhor, e edificar os nossos ouvintes. Abençoa e guarda, Senhor, cada um dos nossos irmãos, nossos ouvintes, os nossos amigos. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores. Toma em Tuas santas mãos, guarda, dá a Tua direção santa, Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. Pai bendito, Senhor da glória, Deus santo e todo-poderoso, guarda a Tua igreja na cidade, a Tua igreja no campo. Opera, meu Senhor, na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, os casais sem filhos. Toma em Tuas santas mãos os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados, Pai, os enfermos. Querido Senhor, os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos, Pai, os Teus ministros dedicados, consagrados, zelosos. Opera maravilhas, ó Senhor, na vida da Tua igreja, a igreja que Te ama, a igreja que preserva, Senhor, os marcos, a igreja, Senhor, que Te exalta com sua tarefa, com sua pregação. Deus fiel, Deus misericordioso, obra missionária, os Teus servos em outras nações, abençoa as demais denominações da Tua igreja, dá graça, Senhor, os Teus ministros, ó Deus, em outras denominações, opera em suas vidas, pelo Teu grande amor e poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, saudamos-vos com a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Fazemos isto desde quando nos tornamos discípulos do Senhor. E no meu caso, apesar de toda dificuldade, apesar de toda limitação, consegui fazer alguma coisa de 1970 até hoje. De 70 até agora. Em 70 eu era auxiliar do pastor Euclides Caboclo da Silva, na cidade de Antonina do Norte. 70 e 71 e 72. Ali nós éramos cooperadores. O pastor tinha a sua atuação no município de Aiuaba, onde morávamos, no município de Antonina do Norte, onde eu fui morar depois, a convite dele, para ajudar. E temos permanecido, fazendo o mínimo, mas fazendo. E é maravilhoso a gente estar de pé. O programa Glória ao Justo, ele busca a glorificação do Senhor, para condizer com o tema do programa, com o nome do programa. E o nosso texto hoje é Salmo 34, versículos 12 a 18. Quem tem Bíblia e tem condição de ler, é bom acompanhar. À medida que você lê, à medida que você acompanha, você vai sedimentando na sua mente, na sua memória, no seu coração, a palavra de Deus. Então, vamos à leitura, Salmo 34, versículo 12. Quem é o homem que deseja vida longa para ver o bem? Guarda a tua língua do mal
e os teus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Bendito Senhor, lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos amigos, nossos seguidores, nossos inscritos. Abençoa, meu Senhor, cada um dos nossos amados irmãos. No YouTube, no Facebook, toma em tuas santas mãos, guarda, Senhor, a vida dos teus servos. Que a nossa ação, que o nosso trabalho seja visto como uma contribuição à igreja e seja uma contribuição pessoal a cada um dos nossos seguidores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos a maravilhosa oportunidade de ler a palavra e de aprender aquilo que o Senhor comunica através da palavra santa. Nesta leitura que fizemos, tem uma pergunta aqui no Salmo 34:12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Esta pergunta, ela é sábia, muito sábia, mas ela tem, muitas vezes, uma resposta em si mesma. É muito difícil o sujeito ter vida longa e, ao mesmo tempo, viver bem. A longevidade, ela compromete a vida física. O homem, o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, à medida que o tempo passa, vem naturalmente o desgaste. Eu costumo comparar o homem, para dar a nota de superioridade ao Criador do homem, eu costumo comparar com as máquinas alemãs. Na antiguidade, 100 anos, 150 anos, a antiguidade em relação à indústria, as máquinas mais potentes, mais duráveis, eram máquinas fabricadas na Alemanha, máquinas produzidas em aço, uma espécie de aço branco, um aço totalmente depurado, um aço extraordinário. E aquelas máquinas, os altos fornos, que passavam 10, 15 anos acesos
só eram desligados depois de uma década ou mais para fazerem alguma limpeza. Aquelas máquinas, elas dificilmente duravam 100 anos, mesmo sendo produzidas com o melhor aço que existia. Aí Deus fez o homem de terra, ungiu com a sua bênção, e tem quantos milhares de pessoas com 100 anos que vê, anda, escuta, e ainda tem homens e mulheres com 100 anos que ainda trabalham. Tem atividade física, trabalho. Pessoas produtivas aos 100 anos. Comparando a máquina feita de aço, do melhor aço, e o homem que Deus fez do pó da terra, Deus continua sendo o máximo. Então, o homem que vive muito, a longevidade, ela é comprometida com as fragilidades. Muitos anos de vida, problema na visão. Muitos anos de vida, problema na audição. Muitos anos de vida, problema na locomoção, nos movimentos. Muitos anos de vida, problemas de várias naturezas. Mas os homens que têm a graça, as pessoas que têm a graça, elas vivem bem, mesmo com limitações. E no lugar de reclamar, murmurar, questionar, glorificam a Deus vivendo bem. Qual é o homem? Quem é o homem que deseja a vida para ver largos, que quer largos dias ou longevidade para ver o bem? Tem umas dicas neste salmo. Primeiro, guarde a sua língua do mal. Não murmure, não seja perverso, não ofenda, que já é um bom começo. Guarde os seus lábios de falarem o engano. Não seja um instrumento da mentira, instrumento de Satanás. Não seja um instrumento do engano, da enganação, para ferir a imagem de Deus, que é o homem. Não faça o mal. São orientações. Guarda a sua língua do mal, guarda os seus lábios de fazer engano. E o professor Freire poderia colocar um versículo aqui, de cunho pessoal. E não meta a mão no dinheiro alheio. Não meta a mão na casa alheia. Não seja um ladrão, oficial ou oficioso. Aí nós temos os ladrões oficiais, mas não se tem nem ideia da quantidade de ladrões oficiosos, aquele que rouba e ninguém sabe. Quer viver bem? Quer viver largos dias? Quer ter longevidade tendo paz? Guarda a língua do mal. Evite fazer o mal. Evite praticar o mal. Evite defraudar alguém. No versículo 14 diz: aparta-te do mal, faça o bem, procure a paz e viva em paz. Por quê?
Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justo não frauda. Justo não rouba. Justo não pratica isto. Quando o sujeito pratica isto, ele pode até estar na Assembleia dos Justos, mas está ali como iníquo, assim como Judas esteve no colégio apostólico. Então são ensinamentos da palavra de Deus para todos os homens, para todos os que querem viver largos dias, tendo paz com Deus. O versículo 15, o salmista nos orienta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. Mas a face do Senhor está voltada contra os que fazem o mal. E os praticantes da iniquidade serão arrancados da terra. E perecerá a sua memória. No versículo 17 diz: os justos clamam, e o Senhor escuta. O Senhor livra os justos das suas angústias. O justo se angustia. A Bíblia dá testemunho do Ló. O Ló fez uma escolha pessoal. O tio disse: meu filho, escolha. Está aí diante de ti. Escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for, escolha. O direito é dos mais velhos. Mas o tio queria dar a primazia ao sobrinho, que era quase seu filho adotivo. E o Ló escolheu a região frutífera, extraordinariamente agradável, as campinas de Sodoma e Gomorra. Aí, depois ele descobriu quanto tinha feito a escolha errada. E a Bíblia nos diz que ele afligia sua alma justa, vendo a prática da maldade, da perversidade naquele lugar. Aqui aprendemos que o Senhor está pronto para ouvir o clamor dos justos e livrar os justos das suas angústias. Justo se angustia pelo sofrimento do outro. O justo se angustia pelo sofrimento pessoal. O justo se angustia porque quer fazer o bem e não consegue muitas vezes. O justo se angustia com o sofrimento do outro. O justo gostaria de que todos estivessem no seu nível de experimentar a comunhão, a paz, a prosperidade. E ele vê, muitas vezes ao seu redor, a infelicidade dos que fazem o mal, dos que não buscam o bem. E o justo se angustia. O justo se angustia
com o sofrimento, a dor, a enfermidade, quando ele não pode fazer nada. Existem situações que não tem como ajudar. Homens ricos, detentores de poder econômico, detentores de poder social, poder político, homens ricos, detentores de poder eclesiástico, e não tem solução. Sua vida, o seu problema, a sua situação não é resolvida, não será resolvida com coisa nenhuma que o dinheiro possa comprar. O justo sabendo, o justo se angustia, o justo assistindo, contemplando, sendo informado, se inteirando, o justo se angustia. Aí o justo descobre a sua incapacidade de fazer alguma coisa e se põe a clamar. Os justos clamam e o Senhor os ouve. O Senhor os atende e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Porque temos o seguinte versículo: o Senhor está perto dos justos. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado, o coração tenro. O Senhor está perto daqueles que têm o espírito voluntário, empatia pelo próximo. O Senhor está perto dos que têm o espírito contrito. Os que são contritos desejam sempre estar em harmonia, em comunhão com o Senhor Deus de toda a glória. Deus preparou todos os meios e facultou ao homem, ao justo, desfrutar desta paz, desta comunhão e se colocar na presença de Deus como ajudador, como intercessor, como aquele que faz oração, intercessão e deprecação. A deprecação é um tipo de oração que nós não fazemos pelos perversos. É muito difícil. O perverso a gente simplesmente deixa Deus resolver. Mas existe o cristão precipitado. Existe aquele que a gente sabe que não é má pessoa, mas é desajustado, desorganizado, é precipitado, age loucamente. Então a gente faz a deprecação, como alguém que chega para interferir numa malquerência e diz: dispensa, ele não vá sujar as mãos com ele ou com ela. Não, isso aí é desajustado. Ele está dizendo isso, não tem entendimento, é maluco, sempre fez isso, é muito precipitado. Tem alguém que se aproxima da pessoa que às vezes está querendo ir às vias de fato e diz: faça isso não.
Você é um cidadão, você tem o que perder e ele não. Isto é o equivalente nos tratamentos, nas tratativas humanas, eu dizer, não, meu amigo, não, meu irmão, deixa isso para lá, esse cara é maluco. Ele usa entorpecente, tem isso, tem aquilo, está fora de si, não vá se sujar com ele, não. Pois é, o justo se apresenta diante de Deus e faz a deprecação pelo que pratica loucura, pelo cristão precipitado, por alguém que deveria ter temor e não tem. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. O nosso Deus sabe quantas famílias, quantas mães, pais, filhos, quantos idosos, quantas avós, quantos avós neste memorial. Amado Pai, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado paternal. Estamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, opera maravilhas na Tua igreja e através dela. Este memorial da oração, Tu conhece cada família, Tu conhece o chefe de família, Tu conhece a viúva que administra a família, Tu conhece o viúvo que vive solidão, Tu conhece, Deus, os filhos de cada um. Meu Senhor, toma em Tuas santas mãos este memorial, estas vidas, os que estão enfermos da saúde, os que estão tristes, alegra, os que estão alegres, faz, ó Deus, agir com regozijo e gratidão. Amado Pai, opera poderosamente na igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.